Bom dia, irmãos queridos, nesse dia 28 de maio, Ascensão do Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E a liturgia de hoje nos convida a meditar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando, ensinando. Essas são as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu, a sua última vontade. Tudo o que meditamos nesse mês sobre a evangelização explica bem a resposta que os primeiros cristãos deram a essa ordem. Não perderam tempo e se espalharam pelo mundo inteiro, anunciando o Evangelho. Jesus parte e inicia o tempo da Igreja, o tempo do Espírito Santo. De uma forma diferente, mas real, Jesus continuará conosco até o fim dos tempos. Mas agora a difusão da fé está nas tuas mãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. A ascensão de Jesus ao céu coincide com o mais solene envio de Jesus para os discípulos e a ordem é clara. Ide, ou seja, vão. Não fiquem parados olhando para o ar, se movam, saiam de seus lugares e se lancem até os extremos confins da terra, como fez São Paulo, como fez São Marcos, Filipe, Barnabé, Áquila, Priscila, como fizeram uma miríades de cristãos que não conhecemos. Não fiquem em paz até que existe um homem que não conhece Jesus e a sua salvação. Fazei discípulos meus todos os povos. Observe bem que Jesus não diz somente anunciem, depois será o que Deus quiser, mas diz façam discípulos meus todos os povos. Ou seja, não se contentem de anunciar, mas vejam que essa evangelização seja eficaz. Vejam que as pessoas se tornem discípulos mesmo. Não fiquem em paz até que todos os povos se tornem discípulos missionários. Você entende que isso é bem mais do que fazer um show ou uma missão e depois ir embora? Precisa implantar a igreja, aguar essa plantinha e fazer com que ela cresça e chegue a dar muitos frutos. Batizando-os. A conversão tem sua plena realização no batismo, momento em que, com evidência, a graça de Deus toma conta da pessoa e a transforma em um homem novo, uma mulher nova. Essa graça é gratuita, é o amor de Deus que se derrama nos nossos corações, divinizando-nos. Jesus é capaz de transformar um pedaço de pão no seu corpo, e ainda mais transformará a nós e nos introduzirá na sua nova vida.
ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Essa é a quarta parte da nossa missão. Para fazer discípulos, precisa cuidar da colheita, precisa adubar, podar, proteger a lavoura, precisa verificar se chegam os frutos. Ensinar é um trabalho árduo e difícil. Educar a fé, levar as pessoas a crescer no caminho de Deus. Esse é o maior desafio. Deus, pelo profeta, no Antigo Testamento, lamentava a morte do povo pela falta de formação. Meu povo está se acabando por falta de conhecimento. Sem instrução, só há morte. Irmãos, este sem dúvida é o maior desafio na Missão Belém e nas nossas casas de acolhida. A maior parte do nosso tempo deveria ser ocupado nisso. Ensinar, encontrar um modo melhor para passar as verdades de Jesus, para formar um povo novo. Cada um de nós deve sentir como próprio esse dever, esta ordem de Jesus. Ensinai, ensinai. Não precisa ser professores ou grandes teólogos. É suficiente ensinar humildemente o que o Espírito Santo ensinou a nós, o que aprendemos e interiorizamos em nossa vida. Precisamos entender bem a diferença entre informar e ensinar. Infelizmente, a maioria de nós mal chega a informar e acha que a missão está cumprida, mas não é assim. Se eu reúno 20 adolescentes e explico como chutar a bola, explico bem por 1 hora, falo em todos os detalhes com slides e tudo, como se pega e se chuta a bola, pois bem, depois desta bela palestra, fiquem tranquilos que não é que todo mundo vira um Neymar na mesma hora. O mesmo que acontece nestas coisas práticas acontece também no campo espiritual. Precisa que tenhamos a paciência de treinar, ensinar, explicar, ficar, acompanhar. Você entende? Informar é uma coisa, ensinar é uma outra. Precisa de calma, de paciência, de persistência. Ensinar necessita se consagrar à educação. É a arte mais difícil do mundo. Para ensinar, precisa ser treinadores. Saber treinar os nossos filhos jogadores. Ensinar o futebol coincide com treinar. Treinar sem cansar. Todos nós, missionários, coordenadores, sirineus, formadores, todos no próprio nível, vamos refletir se somos autênticos treinadores que ensinam ou se somos somente pombo-correio, que dá o recado e vai embora voando. O fracasso de quem ensina é essa frase, irmãos. Não foi por falta de aviso. Precisa prestar bem atenção, porque o aviso do pombo-correio não é suficiente. Precisa bem mais para ensinar a voar. Vamos agora, irmãos, ler novamente esta leitura que manifesta a última ordem de Jesus e vamos acolher a vontade de Jesus no mais profundo do nosso coração. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Dediquemos mais um momento para anotar as frases que mais nos atingem.
Estamos agora preparados para escolher o propósito que hoje vai nos guiar. Vamos meditar mais um minuto em como colocaremos em prática o nosso propósito de hoje. Fazei discípulos meus todos os povos. Paz e alegria a todos. Discípulos missionários que fazem a igreja crescer e dar muitos frutos. Paz e alegria a todos. Posso ver e sentir a promessa de Deus. Se voltará toda a raça e nação a Cristo Senhor.